Estudo Bíblico, Jeremias 50, versos 1 a 46. A profecia contra as nações possui um desfecho de consolação para o povo de Israel, dedicando-se a dois temas predominantes nos capítulos 50 e 51 de Jeremias. A queda da Babilônia, capítulo 50, versos 1 a 3, 11 a 16 e 21 a 27, e como ela torna possível o retorno dos israelitas que viviam no exílio. Capítulo 50, versos 4 a 10 e 17 a 20. A queda e a assolação perpétua da Babilônia são aqui preditas em linguagem condizente com a magnitude do tema. Capítulo 51, versos 37 a 43, como Isaías fizera antes. Isaías 13, versos 17 a 22. Os medos, liderando grande companhia de nações, são nomeados como sendo os conquistadores desse império. Capítulo 50, versos 9, 51, 11, 27 e 28. Esses dois capítulos, que anunciam a condenação da Babilônia, foram copiados num livro separado que se enviou a esse país por uma delegação encabeçada pelo rei Zedequias, 7 anos antes que Nabucodonosor queimasse Jerusalém. Capítulo 51, versos 59 a 64. Daniel estivera na Babilônia fazia uns 15 anos e já havia predito a Nabucodonosor a queda do seu reino. Daniel 2. O livro era para ser lido publicamente e depois em cerimônia solene, submerso no Eufrates, com essas palavras: assim afundará a Babilônia e não se levantará. Verso 1. O profeta Jeremias havia recomendado insistentemente a submissão à Babilônia. Ver capítulo 21, versos 8 a 10, mas também havia anunciado que essa nação orgulhosa receberia o seu castigo ao final. Capítulo 25, versos 1 a 14, 25, versos 11, 12 e 26. Este último tema será amplamente desenvolvido nesses capítulos 50 e 51, que servem de conclusão à série de oráculos contra as nações. Isaías 13, versos 1, 14, verso 23 e capítulo 47. Verso 2. Bel-Merodach. Bel, Isaías 46, 1. Uma forma mais antiga do nome Baal é um título que significa Senhor e parece que era nesse tempo aplicado a Merodach. Merodach ou Marduk era o criador e o principal divindade dos mitos babilônicos. Tomada é a Babilônia. A certeza na linguagem profética assertivamente toma como um fato já ocorrido a futura conquista da Babilônia por Ciro, rei da Pérsia, no ano 539 a.C., Isaías 41, 2 e 46, 1. Depois de desacreditar os ídolos, Jeremias aqui usou uma palavra incomum para ídolos. Ela, em hebraico, significa bolas de esterco. Verso 3. Do norte subiu contra ela uma nação. Capítulo 1, verso 14 e 6, verso 1. A Média ficava a nordeste da Babilônia. 51, versos 11, 27 e 28, Isaías 13, 17. A Babilônia caiu sob o poder da Média em outubro de 539 a.C. Verso 4. A queda da Babilônia seria sinal do livramento e da volta do penitente povo de Deus. Então, novamente unido. Capítulo 3, versos 12, 18 e 21 a 25. Os filhos de Israel e os filhos de Judá. Como no livro da Consolação, capítulo 30, versos 1 a 9, 33 e 4 e 31, 31, a promessa de libertação é dirigida aos habitantes dos dois antigos reinos, o do norte e o do sul. 1 Reis 12, versos 1 a 24. Verso 5, Sião. Procurariam ser um povo cujas leis e justiça e cuja prática religiosa
seriam ao redor do templo de Deus e da sua palavra revelada. Aliança eterna. Essa é a nova aliança resumida em 31, versos 31 a 34, 32, verso 40, 33, 20 e 21. Verso 6. Desviar para os montes. Uma referência definida aos lugares altos, onde o povo apreciava a prática da idolatria. Prática essa encorajada pelos seus líderes. Redil, ou seja, curral, pastoreio, no caso divino. Verso 7. Ezequiel 34, 5 a 6, Marcos 6, 34 e João 10, 10. Verso 8. Bodes, rebanho. À semelhança das cabras que persistentemente se põem à testa do rebanho, assim Israel seria a primeira das nações exiladas a abandonar a Babilônia. 51, versos 6 e 45, Isaías 48, verso 20, 52, verso 11 e Apocalipse 18, verso 4. Verso 9. Eu suscitarei. O Senhor soberano move as próprias nações para que o reconheçam, para que disciplinem outras nações, incluindo o seu povo escolhido, Israel. Verso 12. Vossa mãe. Babilônia, segundo o pensamento dos caldeus, era reputada mãe dos seus cidadãos, e os cidadãos eram seus filhos. Entre os israelitas, uma ideia semelhante se vê em Oséias 2, verso 4 e 4, verso 5. Verso 13. Babilônia não foi destruída pelos persas, nem caiu arruinada senão em 482 a.C., nos dias de Alexandre o Grande. Houve uma tentativa de restaurar a cidade, mas a obra foi abandonada em 312 a.C. Verso 15. Se rendeu, literalmente, deu sua mão. Geralmente usada como sinal de fidelidade, amizade, ratificando assim uma promessa. Segundo Reis 10, 15, Ezequiel 17, 18 e Esdras 10, verso 19. Verso 16. O trabalho agrícola cessaria. Babilônia estava localizada em uma terra fértil e irrigada, própria para a lavoura. Com a destruição da autoridade central, o sistema dos canais de irrigação ficou entupido e, por isso, atualmente, a região parece um deserto. Virar-se-á cada um para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Outra tradução possível. Os estrangeiros voltarão para suas terras. Isaías 13, verso 14. Verso 17. Israel. Os hebreus ficaram enfraquecidos quando a Assíria conquistou o reino do norte e a Babilônia complementou a obra esmagando os ossos de Judá. Significa literalmente tirou os ossos. Os assírios destruíram Samaria, a capital do reino do norte, no ano 721 a.C., segundo Reis 17, versos 3 a 6. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém no ano 598 a.C. e a destruiu completamente no ano 586 a.C., segundo Reis 24, verso 1 e 25, verso 21. Verso 18. A Assíria havia pago a penalidade por causa da crueldade contra o povo escolhido de Jeová, como se vê na descrição da queda de Nínive, a capital, em Naum 2 e 3. Verso 19. A fertilidade da terra, a qual Israel seria restaurada, foi descrita neste versículo. Carmelo significa terra dos jardins. As regiões transjordânicas de Gileade e Bazã eram conhecidas por suas pastagens e florestas. Deuteronômio 32, 14, Isaías 2, 13, Miqueias 7, 14 e Zacarias 11, verso 2. As colinas de Efraim continham muita terra própria para a agricultura. Verso 20.
Essa promessa aponta para o tempo do novo pacto, capítulo 31, versos 31 e 34 e 33, verso 8. Verso 21. Duplamente rebelde, de castigo. Literalmente, Merataim, Pecode. Esses nomes fazem trocadilhos com nomes de localidades da Babilônia. Merataim significa duplamente rebelde e faz trocadilho com um nome aplicado ao sul da Babilônia. Pecode significa castigo e se refere ao nome de uma tribo ao leste da Babilônia, os Pucudu. Ezequiel 23, 23. É um jogo de palavras, típico do estilo de Jeremias. Verso 23. Martelo de toda a terra. Uma descrição da antiga força conquistadora da Babilônia. Capítulo 51, versos 20 a 23. Descrição gráfica da potência política e militar que dominou numerosos povos do Antigo Oriente, sobretudo na primeira metade do século VI a.C. Capítulo 1, versos 14 e 15, 51, versos 20 a 23. Aqui, uma descrição de Deus quebrando o martelo que ele havia usado. O fato de Deus ter usado a Babilônia como seu carrasco não significa nenhum elogio a essa nação. Verso 24. A destruição do templo era um pecado contra Deus, contra o Senhor, que tinha de ser vingado. Capítulo 21, verso 14, Amós 5, verso 2. Babilônia, sem saber, caiu no laço, foi surpreendida. Ciro desviou as águas do rio Eufrates e entrou sob os muros da Babilônia pelo leito seco do rio, apanhando os babilônios de surpresa. Sob Dario Estaspes, o traidor dos caldeus, Zopiro abriu os portões da cidade da Babilônia ao inimigo. Verso 25. O arsenal. Aqui faz a figura das nações que inconscientemente tornaram sua vontade contra a Babilônia. Isaías 13, versos 5 e 34. Verso 27. Touros são os jovens soldados babilônicos, os melhores do exército. Capítulo 46, verso 15 e Isaías 34, 7. Verso 28. Os judeus libertados afirmam que o Senhor se vingara dos babilônios por haverem incendiado o templo de Jerusalém. Verso 29. O Santo de Israel. Este nome para Deus aparece com frequência em Isaías. Verso 31. Orgulhosa. Adjetivo usado como um nome próprio referente à Babilônia, assim como o Egito foi chamado de Raabe, a arrogante. Verso 34. Redentor. No hebraico, resgatador. Título do parente próximo cujo dever era buscar vingança ou servir de advogado como protetor geral. Tratava-se de um título frequentemente atribuído a Jeová em Isaías 43, 14, 44, 6, 47, 4, 48, 17, 49, 7 e 54, 5. Ver Números 35, verso 12. Versos 35 a 38. A espada é mencionada 5 vezes nesta passagem. Verso 39 e 40. Feras. Palavra árabe para gato selvagem. Chacais, literalmente criaturas uivantes. A previsão humana não podia imaginar que a Babilônia seria varrida da face da terra. Os viajantes dizem que essas palavras ainda continuam se aplicando às ruínas da Babilônia. Os beduínos evitam-nas por julgarem que são o refúgio de animais selvagens e maus espíritos. Isaías 13, versos 19 a 22. Versos 41 a 43. A passagem dos versos 41 a 43 é repetida de capítulo 6, versos 22 a 24, com as alterações necessárias, adaptando-a de Judá à Babilônia. Os babilônios citados como invasores na ocasião anterior, agora são substituídos pelos persas. O inimigo do norte, invasor,
agora é invadido por outro inimigo do norte. Verso 41. Um povo, os persas aliados com os medos no Império Medo-Persa. Versos 44 a 46. Passagem repetida em 49, versos 19 a 21, com alterações necessárias, adaptando-a de Edom para a Babilônia. Verso 44. Leãozinho, não mais Nabucodonosor, mas substituído por Ciro, o persa. Nota: o capítulo 50 mostra a derrota da idolatria, versos 2 e 3, a conversão verdadeira do povo de Deus, versos 4 e 5, com a consequente remoção do seu opróbrio, verso 7. Isto envolve a derrota dos perseguidores dos fiéis, versos 9 a 13 e versos 21 a 32. Enquanto estes receberam a restauração física, verso 19, e espiritual, verso 20. Tudo isto depende da atividade do próprio Redentor, verso 34, que rege os destinos do mundo, versos 39 e 41.